É o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede. Esse dará testemunho de mim. 27. E vós, também testemunhareis. Repita, novamente, comece no 27. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Amém. Vós também testemunhareis. Vocês também testemunharão, porque vocês vão receber o Espírito da verdade. O Espírito que dele procede do Pai, esse dará testemunho de mim. Vós também testemunhareis. O Espírito Santo, eu vou escrever aqui no quadro, porque nós temos uma mente danada. E o inimigo, ele trabalha para furtar-nos. Porque a nossa mente, ela é uma fortaleza. Se você derruba a fortaleza, você derrubou. Bom, é por isso que quando o cara é doido, ele não tem mais como fazer nada que preste. Porque ele enlouqueceu. Ele se torna imputável. Ele não é responsabilizado pelos seus atos, porque ele perdeu o senso. E Provérbio chama o filho tolo de insensato, louco. Provérbios diz que quem não dá ouvidos à sabedoria é tolo, louco. O filho insensato é louco. E ele diz: filho meu, ouve, filho meu, dá ouvido à minha instrução. Pega a sabedoria e ata no teu pescoço. O lucro dela é melhor do que o lucro da prata. Então, Satanás, ele sabendo que uma sociedade estúpida, tola, sem entendimento, ela facilmente é derrotada. E como eu gostei, não da derrota do Brasil, mas do belo exemplo que não é o exemplo, é a experiência que nós tivemos com a derrota da seleção brasileira. Hoje, os 200 milhões de brasileiros demitiram o Filipão, vaiaram os nossos heróis. Isso mostrou a covardia nossa. Porque todos nós aplaudimos. Foi a primeira seleção que eu vi com 100% de aprovação para os brasileiros. Seremos campeões. Feitamos as ruas, escolhemos nossos heróis, batemos palma, cantamos vitória. E quando o Brasil perdeu, todo mundo colocou a culpa nos rapazes e no Filipão. Todo mundo criticou e vaiou. Eu fiquei irado com o povo vaiando nossa seleção. Mas o que eu quero tirar de experiência dessa derrota foi a prova que nem sempre temos a razão. Nem sempre nós temos ciência. Sabe por quê? Porque a euforia nos embriaga. O nosso entusiasmo, a nossa euforia nos entorpece. E a gente perde a razão. A gente não consegue ver a lógica das coisas. Então, eu amei
essas seleções de menor expressão, elas entraram no campo por prudência e não levaram goleada. Quem foi que levou goleada? Portugal, né, o melhor do mundo, Cristiano Ronaldo. A Espanha passou vergonha, os melhores do mundo, os galácticos. O Brasil, país do futebol é show, e os outros vieram de chinela rasteirinha. Vieram com os pés no chão, com humildade. E não levaram goleada. Estados Unidos, a Alemanha suou, não foi? A Alemanha, Estados Unidos, suou. Eu acho que foi a prorrogação do gol da Alemanha contra os Estados Unidos. Para tirar a Alemanha, poderosa, para tirar, suou. E não tem nem craque. Eu penso que o salário da zaga do Brasil, o time dos Estados Unidos todinho na conta da comissão técnica. Mas a diferença não é do bolso do salário, é na postura. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a euforia. A euforia pode nos derrotar. Entusiasmo. Então, por isso que nós precisamos de termos entendimento, sobriedade. Provérbios diz que muito riso tira a sobriedade. Então, esse texto está dizendo que nós testemunharemos. Testemunharemos com o quê? O que a gente vai testemunhar? O que precisa testemunhar? Vamos lá, gente, nós temos liberdade, somos irmãos, se a gente errar, não tem problema. A diferença de vocês para mim é que em casa eu dei uma olhadinha, pesquei, vocês não pescaram em casa. Vamos lá. Amém. Testemunhar de Cristo. Leia o versículo 26 de João 19, novamente. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Olha só. O Espírito Santo testemunhará de Cristo. No 27. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Nós testemunharemos também. Então, há testemunho do Espírito Santo e há testemunho na igreja de Cristo. É um fato? Os irmãos concordam com isso? E esses dois testemunhos na terra, o Espírito Santo e a igreja, são os dois veículos, os dois elementos que testificam de Cristo. O Espírito e a igreja. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos porque estamos reunidos nesse local. Pai, existem tantas distrações, existem tantas coisas que o inimigo lança para nos tirar do alvo, nos fazer errar, nos distrair. Mas toma esse tempo, ele é teu, e nos leva sobre tuas mãos para tudo aquilo que o Senhor deseja fazer em nós e por meio de nós, a fim de que nós sejamos bem discipulados, bem
bom discipulado, que sejamos inteiramente, ó Pai, filhos maduros, que expressemos a Tua glória, o Teu amor, a Tua vida, por meio das nossas ações, por meio do nosso viver e por meio do nosso aprendizado. Que o Senhor faça tudo isso por amor do Seu nome e no nome de Jesus e pelo Teu poder. Amém. O Espírito Santo testemunhará, nós também testemunharemos. Amém. Meus irmãos, mas eu fiz uma pergunta: quais são os 3 pilares para testemunho? Primeiro pilar, a primeira requisito super necessário para testemunho é a vida de união com Cristo. A vida de união com Cristo. É por isso que começa dizendo: eu sou a videira, vocês os ramos, e meu Pai é o agricultor. Vocês não podem dar fruto sem. Então, essa é a primeira característica. Segunda característica de uma vida de testemunho. Os irmãos lembram? Segunda característica está em João 15. Tá? Primeira característica, a união com Cristo. Você não pode testemunhar dele se você não estiver unido com ele. Isso é básico. A segunda, está em João 15, a partir do 12, a partir do 10 já fala. Segunda característica. Leia o versículo 12. Leia o versículo 12, 15, 12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amor para com os irmãos. Amor para com os irmãos. Segunda característica: união com Cristo e amor entre os irmãos. Isso é maravilhoso. Vida de testemunho é isso. União com Cristo e amor para com os irmãos. Se não houver esses requisitos, não há testemunho. Não há testemunho. Testemunho é isso. Vida de união. Terceira característica. Alguém lembra de uma vida de testemunho? Ou da experiência de um regenerado? Alguém lembra? Ninguém lembra? Está no versículo 18. Está no versículo 18. 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Amém? Terceira característica de uma vida de testemunho é quando o mundo nos odeia. Esqueci de desligar o celular. O mundo vos odeia. Por que será que o mundo passa a nos odiar? Por que será? Por que será que a gente não é tão bem aceito no mundo depois que nós cremos? Por quê? Eu sei que os irmãos sabem, mas eu quero ouvir. Uma das razões por que o mundo nos odeia é uma: não há comunhão. Outra: as atitudes são diferentes. Outra:
dizia assim, o meu pai dizia, todo pé podre vai procurar uma bota furada. Então, quando eu vivo na minha insanidade, a primeira coisa que eu vou fazer é não querer acordo com quem não concorda comigo. Eu vou fugir, como diz o Provérbios, como o diabo foge da cruz. Eu não quero acordo. Lá vem Carlinhos. Carlinhos é uma placa que me denuncia. Eu vou por outro caminho. Eu não vou querer negócio com quem não me aprova. Eu vou querer negócio com quem mente para mim. Eu lembrei, eu até falei para os irmãos aqui, tem um compositor que diz assim, me engana, me diz que esse outro não te faz tão feliz, me engana, não me conta a verdade, porque sonhar é melhor que sofrer. Então, mente me ajuda a viver. Eu cresci ouvindo isso, eu era lá em nós. É o que a gente quer. Todo mundo está errado, eu tenho razão. A minha família está errada, meus irmãos estão errados, só eu tenho razão. Vai dar certo. Vai dar certo. E não dá certo. Nós somos tendenciosos à mentira. Somos tendenciosos. Nós somos como aqueles caramujos, escraveiros, escondendo embaixo da sombra das pedras, vivendo escondido na nossa mentira, no nosso devaneio. Por isso que diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco de insanidade, muita insanidade. E quando Jesus chegava, as pessoas logo diziam, lá vem aquele que transtorna, aquele que quer impor costumes que nós não podemos suportar nem viver. Lá vem aquele que nos denuncia, que revela a nossa podridão. Então, o mundo vai odiar se a gente tomar essa postura. Se nós revelarmos o pecado do mundo com as nossas vidas e ações e atitudes, o mundo não vai nos amar. Então, a terceira característica é ódio do mundo. Por isso que esse mesmo João diz em 2,15 da sua primeira epístola, filhinhos, não amem o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque as coisas do mundo é a isca de Satanás. As coisas que o mundo oferece é uma armadilha para nos aprisionar. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não dá medo. Então, na nossa vida, se ainda não houver isso aqui, deve haver. Tem que aparecer. Vida de união com Cristo, amor para com os irmãos e ódio do mundo. O mundo te odeia. O mundo te odeia. O mundo vai te odiar. Porque assim foi com Jesus. É impossível agradar o mundo e agradar a Deus. Não dá. Então, meus irmãos, mas é por isso que ele diz, vós também testemunhareis. Vocês irão testemunhar de mim. E como é esse nosso testemunho? Como é o nosso testemunho? Em que se baseia? Como é que eu vou testemunhar? Porque eu aprendi, como todo bom batista, que testemunhar tem um grupo lá na
isso é testemunho? Pode não ser. Porque falar de Cristo não é testemunho. Necessariamente pode não ser testemunho, porque esse testemunho pode ser humano, pode ser do meu intelecto para as pessoas. Porque o testemunho verdadeiro, ele começa aqui, ó, no Espírito Santo. Começa dele. Tudo procede de Deus. Nenhuma ação pode ter iniciativa em mim. A primeira ação é de Deus. Eu reajo. Ação monergista, ação de Deus, reação da minha parte à ação de Deus. Eu respondo ao agir de Deus. Então, testemunhar de Cristo é obra do Espírito Santo. É por isso que, se você abrir em Atos capítulo 2, em Atos, começando do 33, nós teremos uma exposição linda. Atos 2, 33 ao 36. Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Aleluia! Quem foi exaltado? Quem foi exaltado? Cristo foi exaltado. O que aconteceu em seguida? Depois que ele foi exaltado, o que aconteceu? E o que mais? Leia de novo 35 e 36. Até que eu ponha os teus inimigos. 35, 34. 33. Porque Davi não subiu. Perdão, desculpa, 33. Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Foi exaltado, em seguida derramou. Isso que vocês estão vendo e estão ouvindo. A exaltação de Cristo provocou um derramamento do Espírito. A obra da cruz, qual foi a reação imediata à crucificação de Jesus? Perdão dos meus pecados. Aquela crucificação de Jesus provocou para mim perdão dos meus pecados. Eu fui perdoado. Houve ali a Páscoa. Fui perdoado, eu fui redimido, eu recebi todo o meu perdão necessário para uma comunhão com Deus. Mas não só isso. Ele ressuscitou o terceiro dia. E quando ele ressuscitou, ele foi exaltado e em seguida recebe a promessa do Pai. E a promessa do Pai é aquela promessa de Joel que diz: derramarei o meu Espírito. Derramarei o meu Espírito. Ou seja, a exaltação de Cristo acontece como consequência do derramamento do Espírito. Para quê? Para que o Espírito é derramado? Para que o Espírito foi derramado na igreja?
para revestir a igreja de poder, a fim de que a igreja, consciente da exaltação de Cristo, testemunhe dele. A igreja convicta, ciente de quem é Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus para mim? Quem é Ele? Aí, fala para nós como foi que Paulo disse quem é Jesus. Abre Romanos 11. É no 30 ou 33, que é da doxologia. 11, 30 ou 33 ele começa. Quem deu a ele para depois receber? 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de teu Deus. Só um instante. A Elinha é muito meiga como mulher, mas como homem Paulo, profundidade, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento, quanto das riquezas de Deus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. Vocês acham que Paulo tinha esse discurso efeminado, desafinado acerca de Jesus? Paulo dizia assim: por amor de quem eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a sublimidade de Cristo. Meu Senhor, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Aí ele chega escrevendo aos Romanos e diz: profundidade, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quanto das riquezas de Deus. Continua, irmão. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Boa. Quem é ele? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Ninguém pode dizer senão o Espírito, Jesus, Senhor. Amém? Ninguém que fala pelo Espírito diz anátema a Jesus, mas somente alguém que fala pelo Espírito diz Senhor Jesus. Foi para isso que ele foi derramado, para que o nosso testemunho tivesse peso, convicção, realidade. Oh, meu Deus. É Ele. É Ele. Aí Pedro diz assim: esteja, pois, absolutamente certa toda a casa de Israel, que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa é a convicção do Espírito. Aí ele diz assim: isso que vocês estão vendo é aquilo. Isso é aquilo que Joel falou, é o derramamento do Espírito. E esse derramamento do Espírito, ele vem com um peso. E esse peso é Jesus é o Senhor. Romanos capítulo 10.
capítulo 10. Versículo 9, 10 e 11. João 10, Romanos 10, 9, 10 e 11. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Aleluia! Aleluia! Quem crê nele, quem se aferra a esta fé nele, não será confundido. Quando Jesus Cristo disse: vós também testemunhareis, você pode perceber que esse testemunho, ele é antecedido pelo testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado à igreja para dar vida à igreja. E essa vida à igreja é o Senhor Jesus, o Senhor exaltado. Não é um Jesus pequeno, não, irmãos. Não é um Jesus mirrado. Não é um Jesus pobre, fraco. Não é um Jesus. E eu louvo a Deus, irmãos. Oh, que Deus maravilhoso. Rapaz, mas eu fico, até hoje, eu fico impressionado como é que Deus age. Deus age da maneira certa, da forma correta e da maneira como nenhum homem saberia agir. Porque esse Deus, Ele não tirou de dentro de nós a concupiscência da nossa carne. Ele não tirou. Ele não tirou. O que Ele fez então? Ele matou a escravidão desta concupiscência sobre nós, o domínio dessa concupiscência sobre nós. E como foi que Ele matou? Dando-nos uma força. Quando eu digo força, não é que o Espírito Santo é uma força, é uma pessoa. Mas essa pessoa, ela traz esse poder, porque Ele é o próprio poder, para que pela fé neutralizemos as concupiscências da carne. Por isso que o crente vazio, ele vive sendo derrotado. Por isso que crente que não experimenta Pentecostes, que não é falar em línguas. Pentecostes é experimentar a eficácia do derramamento do Espírito, pela fé, experimentar uma vida de vitória. Ele vive sendo derrotado pelo pecado. Ele vive sendo atraído e vivendo nas concupiscências da carne. Por quê? Romanos, no capítulo 8, Romanos 8, versículo 13, vai nos dizer exatamente isso. Romanos, capítulo 8. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. É interessante ele dizer, se pelo Espírito mortificardes, parece que ele está dizendo assim: vocês podem mortificar a carne, é responsabilidade sua. Não é bem assim. Ele está dizendo: o Espírito Santo foi dado para isso, filhos. O Espírito Santo foi dado para mortificar a carne com as paixões e concupiscências. Porém, se você não quiser, se você desprezar o Espírito Santo, apagar o Espírito Santo, negligenciar o Espírito Santo, obviamente você vai caminhar na carne. E caminhar na carne é decidir sozinho, pensar sozinho, fazer sozinho, caminhar sozinho, cair no buraco sozinho. Porque o Senhor não garante vitória para quem não aprendeu a viver na dependência do Espírito. Então, meus irmãos, o Espírito Santo derramado sobre a igreja
exatamente a igreja pudesse pregar o Jesus exaltado. Estão pregando aquele Jesus fraquinho. Estão pregando aquele Jesus que eu estou mascando, eu já vi a expressão, o Jesus chiclete. No começo é gostoso, como é bom mascar chiclete nos primeiros momentos, hein? Docinho, prazeroso, a gente tem vontade de engolir a borracha do chiclete, mas depois vai perdendo o gosto, depois vai ficando insípido, vai ficando não paletável, e a gente se cansa o queixo e joga fora o chiclete. Esse Jesus que ele só serviu para que eu tivesse uma confissão inicial, uma caminhada inicial, mas depois ele perde o prazer, ele perde a razão de ser, ele perde o sentido de ser. Mas a realidade é que a esperança vai embora, tudo. Mas esse Jesus exaltado, esse Jesus que é a nossa vida, testemunhado pelo Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja, é nossa experiência. Esse Espírito, ele vai nos dar, ele vai testemunhar. Abra em João, capítulo 14, por favor. João 14. Perdão, 16, versículo 13 e versículo 14. João 16, 13 e 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém? Amém. Ele está dizendo que o Espírito Santo, quando ele vier, no versículo 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vos há de anunciar. Então, ele está dizendo que o Espírito Santo vem cheio. Ali em Efésios 1:3, ele diz assim: ele nos abençoou com quantas bênçãos? Todas. Mas isso não é instantâneo, isso não é imediato ao crer. Nós não temos capacidade de receber instantaneamente todas as bênçãos. Nós iríamos estragar as bênçãos. Elas são gradativas. E todas, até as bênçãos, elas são tomadas por fé. Porque o justo viverá por fé. Então essas bênçãos, a base de receber essas bênçãos, é através do Espírito. Ele diz assim: ele receberá de tudo que é meu, porque tudo é dele. Então, quando a Bíblia diz fomos abençoados com toda sorte de bênção, temos que entender que toda a bênção provém dele. Tudo é dele, tudo provém dele. Então, eu não posso querer receber nada à parte de Jesus, nada fora dele. Para ter qualquer coisa, tem que ser por meio dele. Então ele diz que o Espírito Santo receberá tudo que é meu e vos comunicará. Então o Espírito Santo é um agente que vem transmitir as glórias de Cristo. A igreja é interessante.
José, lá no Egito, Jacó ficou sabendo, até passando, né, esses dias, né, na Record, a José do Egito. E José, ele foi odiado pelos irmãos, porque José tinha perfil de alguém que queria dominar, e os irmãos o inveram, vendo como escravo, depois é levado para o Egito. Mas para Jacó, ele não sabia disso, para Jacó ele havia morrido. E Jacó ficou muito triste, porque Jacó o amava. Mas houve um dia que José se revelou, e José manda anunciar para o pai dele que ele estava vivo. Jacó não quis acreditar. Alguém lembra como foi que Jacó acreditou que ele estava vivo? Hã? Alguém lembra? Teve algo que testemunhou que ele estava vivo. Alguém lembra dessa história? Ele mandou alguma coisa para a casa dele que testemunhou que ele estava vivo. Os carros, a glória de Faraó nos carros, uma comitiva real, e quando Jacó se aprofava, falou: é verdade, meu filho está vivo. Moral da história: como é que o mundo vai crer que Jesus ressuscitou se a igreja não expressar a glória de Cristo? Como é que a igreja irá dar crédito a um evangelho pobre? A gente está vivendo a experiência, uma pessoa muito conhecida minha, Itaína, uma pessoa que se diz crente, nascida de novo, e essa pessoa misericórdia, ela fala para todo mundo que está salvo, mas meu Deus, nem muitos ímpios que nós conhecemos não fazem o que ela faz. É um tiro no pé do testemunho. É uma pessoa extremamente egoísta, pessoa que mente descaradamente, é alguém que faz coisas terríveis. Testemunhando. Eu fui hoje pela manhã, eu vim da oração. A gente fez um propósito. Estivemos em oração pela manhã com um propósito. Foi uma bênção, a gente chorou, derramamos lágrimas. E a noite foi uma verdadeira festa que agradou o inferno. Porque a Bíblia diz que bem-aventurado é um leito sem mácula, mas maldito o leito com mácula. Então, esse não é o testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo vai testemunhar através da vida de pessoas regeneradas, pessoas salvas pela graça. Olha a condição, Atos 3, olha a condição. Atos 2, 37 e 38. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia! O dom do Espírito Santo. Qual é o dom do Espírito Santo? Os irmãos sabem? Já tiveram curiosidade de saber qual é o dom do Espírito Santo? Alguém aqui está dizendo que é vida. Será que é? O dom do Espírito Santo é vida? Hã? E como é que é testemunho? E como é que é testemunho de Cristo? Tem que ter vida! Não podemos testemunhar sem vida! Vida! É o próprio Deus, porque Ele é a vida, é Deus. Ele diz: quem tem
foi, então o que é? O que aconteceu? O que é arrependimento? Vamos, como diz o dicionário, na hora, né? Mudança de mente. Mudança de mente. Metanoia. Mudança de mente. Eu estava no Egito, agora estou em Canaã. Eu estava no mundo, agora estou em Cristo. Vivia no pecado, agora eu estou livre. Porque eu estava morto, agora eu estou vivo. O que foi derramado foi vida. Vida. Não comunga mais. Deus está morando aonde tem morte. Ou você acha que dá certo? Jesus mora na sepultura. Que legal. Ele não ressuscitou. Ele está no meio dos mortos. As mulheres foram pela manhã levar aquelas especiarias e alguém perguntou: você está maluca? Vocês ingeriram alguma coisa entorpecente? Isso aqui não é lugar para Jesus. Isso aqui é uma sepultura. Não é lugar para Ele. O Pai o exaltou. A morte não pôde detê-lo. Ele esteve aqui porque ele era o grão de trigo. Ele foi semeado. Mas vai contar agora para os irmãos de vocês que ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Vai contar. Então, meus irmãos, ele diz: arrependam-se. E obviamente, apesar de ele dizer arrependa-se, isso não é uma atitude nossa. Isso não é uma ação de Deus. Deus coloca em nós aversão ao mundo, ao pecado. Deus coloca uma natureza nova. Eu não sei explicar isso, mas Deus coloca. O cara olha para o pecado que ele olhava antes e achava normal. Ele olha, ainda que ele deu uma piscada lá, mas tem uma coisa mais forte que fala: não é mais, isso não é natural em você. Você recebeu vida, então arrependa-se. Mostre esse arrependimento. Mostre que você tem vida. Não é eu aqui tomando a ceia, eu vou mostrar que tem vida. Pão da vida, pão do céu, pão que dá ao coração, esse sangue que nos... Não é tomando. Obviamente a ceia é uma confissão dessa realidade. Mas a confissão verdadeira é por uma vida transformada, uma vida que exalta Cristo, uma vida que mostra que Ele é Senhor, que Ele nos banhou com seu sangue, que Ele nos redimiu, e que em nós agora não tem mais natureza de Caim, em nós não tem mais natureza de Corá, de Natã, não tem mais natureza dos trair irmão de José, tem uma natureza santa. Falhamos? Claro, porque de vez em quando Oswaldo toma o barco, mas quando Oswaldo se toca, ele sai do meio e Jesus toma a nau, ele toma a dianteira, porque Ele é a nossa vida. Então a condição é: arrependa-se, arrependa-se, para que seja pecados cancelados. Lê de novo o texto 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Amém? Tem gente que diz assim: não, batismo nas águas. Para que batismo em água? Eu não preciso congregar, não preciso batizar em água, não preciso
participar da ceia, porque tudo é simbólico, mas aí está dizendo, muitos desses teólogos tentam dizer que não é necessário batismo nas águas, mas é necessário sim. Para quê? Confissão pública, externa, daquilo que aconteceu dentro de Babal. Aconteceu uma mudança aqui? Sim, eu quero contar para todo mundo. Eu não sou vaidoso, né? Quando eu faço uma coisa, eu não quero que todo mundo saiba. Eu não quero que todo mundo saiba que eu sou bom, que eu faço, que não quero. Por que eu não conto o que Jesus fez? Hã? Eu quero ser batizado, e batizado numa água bem funda, para mostrar que eu morri na sepultura, para não ficar nem um fio de cabelo de fora. Para dizer que eu não tenho uma natureza de cobra, uma natureza santa. É o que a palavra está dizendo. E o justo viverá. É em quê? Na palavra, no que o Senhor tem dito. Ele está dizendo, eu não tenho que inventar nada novo, enrolar. Eu tentei enrolar Deus por 2 anos, fugindo de Deus. Mas chegou um dia que não pude mais fugir. E não dá para fugir de Deus, porque dura coisa é recalcitrar contra os irmãos de Deus. Então ele diz, arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus, para a remissão dos pecados. Leu 39. Seria 38, leu 39. Pois para vós outros é a promessa, para vós filhos, e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Ah, tem um chamado. Tem um chamado. Olha aí, tem um chamado, rapaz. Aí o negócio aqui não é Maria lá vai mais outra, é chamado. Eita, como é bom esse chamado. Chamado. O chamado. Isso aqui não é o bloco do vai-vai, não. Isso aqui é quem Deus chamar. Porque a obra é de Deus. A obra não é de homem, a obra é de Deus. Promessa. 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 Promessa feita a Abraão. A promessa proferida pelos profetas. A promessa cumprida em nós que cremos. Aí agora a gente pode testemunhar. Eu creio no Deus forte, poderoso. 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 É verdade, ele curou o irmão dele de um câncer. Poderoso Deus? É. Questionado. Mas mais poderoso que o câncer do irmão era a minha e a natureza que ele tinha interior. Ou não é? E curou. Por isso que a Bíblia diz: se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos por Ele da ira. Então, Ele fez isso quando nós éramos pecadores, agora amigos de Deus. Como não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? Todas as coisas. Todas as coisas que conduzem a vida e a piedade. Inclusive a minha libertação do pecado, gente. Jesus liberta crente do pecado ou não liberta? Liberta! Ele liberta! Todo mundo diz no Shalom: Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, mas ninguém crê nisso. Ele cura, Ele salva, Ele liberta, para a glória de Deus Pai. Porque o que Ele quer é que os seus filhos tenham o Espírito de habitação neles, testemunho
de um Cristo exaltado, daquele que, só esse texto, e até me ajuda, não lembro onde é que está, é de Efésios, ou capítulo 1 ou capítulo 2, que fala que ele está acima de principados, acima de potestades, acima de demônios, acima de poderes, acima de tudo e de todos. Ele é o cabeça da igreja. É esse Jesus que nós testemunhamos. É dele que nós damos testemunho. Capítulo 1 de Efésios. Oh Jesus! Leia, irmão, a partir de 17. Precioso esse texto. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Irmãos, isso aqui para nós é complicado, porque isso é muito profundo. Paulo pede espírito de sabedoria e revelação, mas antes ele diz, Pai da glória. Pai da glória. Aquele mesmo Deus da glória que apareceu a Abraão, que apareceu a Moisés, o Pai da glória apareceu a Ezequiel no rio Quebar, que apareceu a Isaías, que apareceu para Daniel, que apareceu para João, que apareceu para os 3 lá na transfiguração do monte. Esse Pai da glória surge em nossos corações, revela quem Ele é, exaltado. Só o Espírito pode nos dar, iluminando os nossos olhos acerca de quem Ele é. Porque enquanto nós não soubermos, Satanás vai rugir e ter medo dos crentes. Satanás vai mentir, dizendo que tudo está fora de controle, que não há um Deus que controla. Vai mentir e nós iremos acreditar. Mas esse Espírito de sabedoria e revelação vem para nos dar a conhecer quem Ele é. Continue. E qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Aleluia! Aleluia! Para que nós saibamos qual a suprema grandeza do seu poder para conosco. Fica abertinho, eu só ler Tessalonicenses 1:5. Não precisa abrir, eu vou ler. 1:5 diz assim: porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Evangelho que chegou em poder, demonstração de poder do Espírito Santo, vida restaurada, vidas resgatadas, vidas que exaltam o Senhor, vidas que testemunham, união com Cristo, amor pelos irmãos, entre os irmãos, e mundo odiando. É isso que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Separação. Continue, irmão. O qual exerceu ele em amor, ressuscitando. O qual exerceu ele em Cristo. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Aleluia! Aleluia! Que coisa maravilhosa! Oh, como nós precisamos ouvir isto! Como nós precisamos
Obviamente, Jesus não está sentado numa cadeirinha no céu na direita de Deus. Isso é uma figura de linguagem, viu, crentes? Vamos deixar de ser menino. Quando ele diz que Jesus está sentado à direita, ele não está sentado literalmente no trono da direita de Deus. Isso é uma figura disso. É para dizer que direita é poder. É, sobretudo, autoridade. Governo. Trono fala de governo. Direita fala de poder. Ele quer dizer que a posição que o nosso Cristo ocupa na hierarquia universal deste macro universo é autoridade e poder. Estão em suas mãos. Por isso que ele está acima de todo o principado. Todos os poderes cósmicos, ele está acima. Está acima. Nada está sequer perto dele. Ele está acima de nomes, de poderes. Tudo que se possa referir está acima. Continue, irmão. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O que é isso, gente? Ele foi, e para ser, que contradição? Que contrassenso? Ele foi, e para ser, como é isso? Ele foi exaltado, mas para ser, como é que é isso? Ele foi para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ele derramou o Espírito na igreja, para que pela igreja se manifeste essa autoridade de Jesus, esse poder de Jesus. Correto? Na igreja, em cada irmãozinho desse aqui, ó. Em cada irmãozinho desse manifeste essa autoridade, esse poder. Amém, irmãos? Amém. É por isso que crente é uma nova criatura. É alguém que está em Cristo, é alguém que Cristo está nele, é alguém que Cristo é a vida dele, e por aonde ele vai, ele manifesta o cheiro do seu conhecimento. Cheiro de vida. Para os da vida, quando você viu um crente, que tem muito crente chato, que olhar para você e torcer o dedo assim, eu não fui com a cara desse crente, ele não é crente. Porque quando crente, um dos dois não é crente. Eu prefiro acreditar que eu que disse isso, esse estúpido não é crente. Porque crente sente cheiro de Jesus Cristo no outro. O Cristo que está em nós exala o seu cheiro. E o outro crente tem que sentir. Tem que farejar. Carlinhos estava contando ontem que disse que nos hospitais, nos sanatórios, pessoas com doenças psiquiátricas, quando uma mulher entra naquele local, no seu período de ovulação, eles sentem, eles ficam loucos, os doidos. Tem que contê-los, alguns têm que serem contidos, porque eles sentem o aroma do ar, de fertilidade. Crente sente cheiro de vida no ar do outro crente. Mas também o incrédulo sente cheiro de morte na vida do crente. Não na vida do crente, mas o crente, como uma luz, denuncia a morte do incrédulo. Então, cheiro de morte para os da morte, cheiro de vida para os da vida. Por isso que a igreja é o grande depositário desta vida. A igreja, você que fica dizendo, eu não sou ninguém, eu sou um crentezinho. Você é o depósito de Deus nesse mundo para expressar a autoridade de Jesus. Só contar essa. O irmão me chamou, eu nem sabia que era assim. Incrédulo, né? Como todos, né? A gente foi visitar uma pessoa com problemas, possessão demoníaca. E quando a gente chegou lá, a pessoa querendo fugir, aí começou a se manifestar, e eu aprendi com uma pessoa que
caminhei com ele, que não precisa espetáculo, não precisa grito. E a pessoa começou a se contorcer e querendo dar nomes. Eu disse: você não é essa pessoa, você é o mentiroso. Então eu quero dizer para você que em nome de Jesus, quem reina aqui em todo lugar é Jesus. Você fique calado, ele reina, e nós viemos aqui ler palavra, louvá-lo e exaltar. E pronto. E o caiu. Caia, faça o que você quiser, mas caia. E ainda bem que a pessoa caiu de frente. Que coisa maravilhosa. Caiu, bum. Aí a pessoa acordou boazinha, abriu os olhos, e graças a Deus, para a glória de Deus, Jesus foi exaltado e sempre será em nossas vidas. Não precisa despertar, não precisa. Isso está em você, irmão. Está em você, minha irmã. É só você crer que a Escritura diz. O Espírito foi dado a você para isso, para expressar a autoridade de Jesus. Eu faço como disse Pedro e João. Somos homens sujeitos às mesmas paixões que vocês, mas Jesus está em nós agindo. Ele faz tudo, porque Ele é tudo em todos. Vamos crer nisso, irmãos. Ele foi derramado para isso, o Espírito Santo, para que nós testemunhássemos de Cristo, o nosso Deus. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Paizinho querido, muito obrigado, Pai, pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado o teu Espírito, Espírito de habitação, o Espírito que habita conosco, o Espírito que habita em nós. Agora, Pai, nos faz compreender cada vez mais que nós somos a tua possessão. Nós somos o teu corpo aqui na terra, Pai. Nós somos e devemos ser a tua expressão aqui na terra. Nos leva a essa rendição para vivermos nessa realidade, para a glória de Deus Pai, para a exaltação do Deus Filho e para a glória do Deus Espírito. No nome de Jesus, nós te rogamos. Amém. Amém. Então,